Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é um tutorial de como trabalhar de graça para o pessoal e para os globalistas sem receber nada, regredindo em alguns anos o trabalho que foi feito e entregando para a esquerda prova documental de afirmações que eles fazem, né, aos quais eu deixo meus parabéns ao povo que, coincidentemente, são os mesmos que ficam dando bote com o bumbum dizendo que foram traídos pelo Bolsonaro. Tá? Então, vamos à vinheta e depois vamos ao vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu pretendia não gravar um vídeo sobre isso, tá? Até porque é uma situação que apareceu nos grupos, tá? Eu comentei, né? E quando comentei, eu disse, olha, tá tudo errado, certo? A única coisa que isso serve é de exemplo de como não fazer, tá? A informação que está aí posta, ela serve apenas para ser veementemente repudiada, tá? E seria interessante que isso permanecesse só nos grupos da comunidade, tá? Para que sirva de lição. Se alguém eventualmente vê qualquer tipo de positividade nesse vídeo, perceba que está equivocado, que a comunidade repudia isso veementemente, e que isso não se espalhe, tá? Porque foi um fato que aconteceu há quase 2 semanas e não tinha tomado grande proporção, tá? No correr do dia, tá, aconteceram 2 coisas. Primeiro, até em grupo de oração o material apareceu, tá? Segundo lugar, surpreendentemente, tá? Eu fiquei extremamente surpreso. Tá? Eu vi gente tirando lições positivas do que estava vendo, certo? Inclusive gente defendendo o indefensável, certo? Vamos esperar o caminhoneiro terminar de fazer a bagunça dele. E não só defendendo o indefensável, como insistindo na defesa, mesmo depois de esclarecido. Tá? Então, esse vídeo aqui, ele é um tutorial de como trabalhar para o PSOL, um tutorial de como que você faz para fazer de graça o trabalho da esquerda, como que você faz para atrapalhar enormemente o avanço da nossa causa, tá? Tudo em troca de parecer valentão na internet, o bonzão da boca, né? O bichão mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ao fazer isso, vestir a carapuça de um espantalho que a esquerda desenha da gente, tá? E mais, tá? Fazendo de uma forma completamente irresponsável, porque falar na internet que vai fazer é moleza, o nome disso é bravata, tá? A gente sabe que, na realidade, 95% das pessoas que falam que vão fazer, quando representadas na situação real, vão se encolher no canto e chorar para a mamãe, tá? E os 5% que falam que vão fazer, tá? Já fizeram, e daí tem registros que lhe impedem de ter acesso. Então vamos lá. Para quem não está entendendo o contexto, graças a Deus, né, significa que não viu a merda, né, mas o contexto é o seguinte, é um vídeo onde aparece uma pessoa discutindo com outra pessoa, tá, e essa pessoa, como nós vamos descobrir no final, está armada, tá, irrelevante se tem porte, se não tem porte, se é CAC, se não é CAC, etc, etc. O fato é que ela está armada num ambiente totalmente controlado, tá? Essa pessoa trabalhava lá, certo? A pessoa que estava com quem ele estava discutindo não aparentava ser nenhum tipo de bandido, não estava numa situação de assalto, tinha ido lá para receber um serviço, recebeu o serviço e eles estavam simplesmente discutindo valores, certo? Uma discussão que, caso não se chegassem a uma solução, seria resolvido num tribunal de pequenas causas sem custo nenhum, lógico que levando um certo tempo para se resolver. Ótimo. A pessoa que prestou os serviços, tá, não era dono do local, era só um funcionário, estava armado. Tá? Eles estavam discutindo a cerca de 5 metros de distâncias, separados por uma mulher, certo? E um balcão. Ótimo, né? A primeira atitude absolutamente reprovável, certo? Você está armado. Você não discute situações que podem ser resolvidas num processo, certo? Você está armado, você acha que você está certo, o outro acha que está certo. Quem vai decidir isso é um juiz de direito. Ninguém está querendo destruir propriedade de ninguém, ninguém está querendo agredir ninguém. Vocês estão discutindo por um desacordo comercial, certo? Não há nenhum motivo para discutir por isso.
Você já discutiu, você já tentou convencer a pessoa, você já apresentou seus argumentos, a pessoa não concordou com você, meu amigo, é para isso que serve advogado, é para isso que serve o juizado especial, certo? Você apresenta seus argumentos ao juiz, a outra parte apresenta os argumentos ao juiz e o juiz decide, tá? É isso. Ah, mas não funciona, mas não isso, mas não aquilo. Sim. É difícil? É complicado. Aí cabe a você decidir o que é melhor. Você quer brigar por conta dos R$ 30 de diferença, né? Ou não vale a pena? Se não vale a pena ir no juizado, meu amigo, não vale a pena discutir, não vale a pena entrar numa troca de soco, não vale a pena tentar se impor à força sobre a outra pessoa, certo? Se não vale a pena ir no juizado, não vale a pena se impor à força. Então, primeiro erro, se você está armado, você tem que decidir o que vale e o que não vale a pena, tá? Primeiro erro, decidiu errado, decidiu que valia a pena discutir, certo? Segundo lugar, ao perceber que não tinha apenas com as habilidades vocais possibilidade de convencer a outra pessoa, diminuiu distância, chegou perto. Ao ver que com as informações verbais não estava conseguindo, e ao ver que o outro fez que é o correto, que é pegar o celular e produzir prova para um processo judicial depois, diminuiu distância, tá? Está armado, ou seja, tem a vantagem da distância, diminuiu a distância, perdendo a própria vantagem. Segundo erro, claro. Segundo erro que demonstra que não deveria estar armado. Não sabe tomar as decisões necessárias para estar armado. Diminuiu a distância. E diminuiu a distância para quê? Diminuiu a distância para, no exercício arbitrário das próprias razões, impor a força que o outro parasse de produzir a prova que seria usada contra si. O que significa o quê? Se você não quer que o outro produza a prova, significa o quê? Que você acha que você está certo? Não! Significa que você sabe que está errado e quer utilizar da força para impedir o outro de provar que você está errado. Tá? Terceiro lugar. Estava errado. Queria impedir o outro de provar que estava errado e agrediu, iniciou a agressão, colocou a mão na outra pessoa. A outra pessoa, para evitar a agressão, reagiu, tá? Ah, teve legítima defesa aí? Teve legítima defesa, tá? A legítima defesa foi feita com socos, certo? Ah, mas isso, o cara era grandão, pô, ele podia ter matado o outro no soco. Bom, se o cara era grandão e podia ter matado no soco, por que um discutiu com o cara? 2, diminuiu distância. 3, enfiou a mão no celular do cara. Ele estava em risco? Ele achava que estava em risco? Você achava que estava em risco? Então é maluco. Então vamos fazer um paralelo, né? Ah, o meu vizinho tem um cachorro feroz, muito feroz, e eu quero que alguém defina o cachorro feroz dele, porque coloca as pessoas em risco, e isso é muito perigoso. Eu preciso impedir que esse cachorro feroz coloque as pessoas em risco. Aí o que você faz? Você vai tomar as medidas preventivas, entrar com uma ação, etc. Não. Você, para provar que o cachorro é feroz, você pula na casa do vizinho, entendeu? E você pula na casa do vizinho e pega a bicicleta dele e tenta jogar por cima do muro, né? Aí o cachorro te morde, aí você mata o cachorro e fala, não, mas o cachorro feroz, ele me mordeu, né? A gente não pode nem pular no terreno do cara e tentar roubar a bicicleta dele, que o cachorro morde, né? Eu tô justificado matar o cachorro. Não, meu amigo, não está justificado, certo? Se o cachorro é feroz, mas está preso dentro de casa, né, ele oferece risco só a quem se enfiar no risco, certo? Então, ali a situação é exatamente a mesma. Das duas, uma. Ou o cara não acreditava que havia risco e estava utilizando da arma de fogo para se impor fisicamente em relação ao outro, exercício arbitrário das próprias razões, uso de violência para tentar impor ao outro as suas próprias razões, certo? Ou o cara é maluco, tá? Certo? Em qualquer caso, nada do que foi feito ali é razoável, certo? Continuando, tomou 2 socos na cara, certo? 2 socos muito mal dado, tá? Um soco de merda, tá? Um soco ali que se machucou alguma coisa, foi no máximo o ego do cara que tomou o soco, certo? O que, de pronto, já demonstra que não havia o tal risco, tá? Soco mal dado. Tá? Soco telegrafado, dava para ver a quilômetros de distância aquele soco vindo. O cara desse um passinho para trás, não tomava o soco. O cara levantasse o braço, não tomava o soco. Sabe por que ele tomou o soco? Porque ele estava tão focado em agredir o outro que ele não viu o soco vindo. Tá? Então, não estava presente a situação de risco. Tá? Soco mal dado, tá? O cara virou de costas, tomou um soquinho mal dado aqui de raspão no ombro e outro soco aqui na nuca. Nem sentiu essa porra. Tá? Machucou o ego dele. A única coisa que machucou foi o ego dele. Aí o que o cara faz? O cara dá 2 passos em uma atitude de vingança, covardia, coisa de rato. Ele pega a arma, que é o que substitui a hombridade dele. Ele utilizou a arma como substituto da própria honradez e da própria hombridade para se vingar. Tá? E na atitude de se vingar, inclusive, atingiu uma pessoa que estava ali tentando desescalar a discussão. Certo?
Então, gente, é uma situação 100% de merda. É uma situação 100% de merda. Existem alguma coisa boa a se tirar dessa situação, dessas evidências? Tem. Tem um ensinamento do começo ao fim do que não se fazer. Tá? Ali é um tutorial de como não fazer. Tá? Tutorial de como não fazer. Tá? A começar pelo seguinte. As informações de que tenho dão conta de que a pessoa estava armada ali de forma irregular. Tá? Ou seja, para começo de conversa, se a discussão resultasse num acionamento de uma viatura policial, o imbecil sairia preso. Tá? Então, o fato é que, primeiramente, não deveria nem ter discutido. Já está com o armamento de forma irregular. Não havia nenhuma hipótese aonde aquilo não fosse dar merda. Tá? Na melhor das hipóteses, lá na frente o cara seria abordado por uma denúncia, aí, não, mas é que eu tenho os documentos, porque o cara que tem porte, que não sei quem, e ia acabar preso. Tá? Ia acabar preso, certo? Então, qual é o tutorial aqui? O tutorial é o seguinte. Se você pretende comentar isso, divulgar de qualquer forma e comentar isso de qualquer forma, certo? Faça de maneira a repudiar 100% a atitude do começo ao fim do cara que estava errado na situação, que eu espero sinceramente que eu não precise explicar qual que era, tá? Porque se você tiver dúvida em quem é o cara que estava errado nessa situação, eu te peço encarecidamente que volte 20 casas e estude do começo as situações, certo? Então, vai divulgar essa merda? Divulgue com 100% de repúdio, tá? O que eu tô vendo o pessoal fazer? Ele no final das contas ele estava errado, mas é que se o cara não tivesse... Meu amigo, não tem se o cara não tivesse. Não tem se o cara não tivesse. Não tem, meu amigo. Tá errado, tá 100% errado. A única posição que você, que se diz armamentista, pode tomar é: esse cara é um merda, foi uma atitude covarde e nós repudiamos 100% o negócio. Não tem mas se o valentão, não tem se o valentão, meu amigo, não tem se o valentão. Não tem. Mas quem dá soco tem que estar preparado. Não tem isso daí, meu amigo, tá? Não tem nada disso. A posição a ser adotada é: o cara estava errado porque substituiu a própria hombridade por um instrumento. É isso. O cara utilizou desse instrumento para proteger o seu ego. É só isso. É a única crítica, tá? Porque aquilo ali é um desarmamentista. Qual que é a definição de desarmamentista? Desarmamentista não é o cara que odeia armas. Desarmamentista é o cara que odeia que os outros estejam armados. Por quê? Porque ele quer fazer uso do instrumento para se impor a força sobre os outros. E o que aquele material representa? Aquele material representa isso. Um cara que estava errado e utilizou do instrumento para se impor perante os outros. Tá? E o fez até as últimas consequências de tão imbecil que é. Certo? Então, meu amigo, o tutorial de como ajudar o pessoal é o seguinte. Poste esta merda com qualquer tipo de informação que possa ser interpretada de forma a associar o instrumento, arma de fogo, a hombridade, honra, ser homem, não se bate na cara de homem, não sei o quê. Você associou a presença da arma de fogo com ser ou não ser homem, estar ou não estar correto, tá? Você está trabalhando de graça para o pessoal, tá? E por que eu digo isso? Porque a esquerda, ela gastou um monte de dinheiro e um monte de tempo para criar a seguinte imagem. O homem hetero branco com síndrome do falo diminuto, ele precisa da arma de fogo para se impor perante os outros, para cometer injustiça, certo? E quando você divulga uma coisa dessa, vestindo essa carapuça, tá? Você está concedendo a eles prova documental de que eles estão certos, né? Não, o cara não quer arma de fogo para defender a própria vida. Ele não acha que ele está realmente em risco. Ele quer uma arma de fogo para isso. Numa discussão, ele poder impor, com o uso de violência ao outro, as suas próprias razões. Certo? Tá? Então, meus amigos, fica aqui o tutorial de como trabalhar de graça para o pessoal. Tá? E o pessoal que estiver bravo, comenta aí. Diz que eu tô errado. Dá prova. Tá? Eu vou mandar esse vídeo pros merda do pessoal para eles tirarem print das merda dos comentários que vocês vão deixar aí, para eles poderem usar isso daí depois. Tá?
Então é isso. Lembre-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes, tá? Com o comportamento dessas pessoas, agora ele ficou muito mais longe, tá? E é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui e, sério, vamos tomar no cu de vocês.